Começa agora, Curva de Rio Podcast. Chupa, Rafael! O host hoje sou eu, é isso aí. Começando mais um Curva de Rio Podcast. Muito legal que a vinheta já tocou falando e ele repete isso, né? É sempre a mesma coisa. Isso explica porque nem sempre ele é o host, né, velho? Bom, chupa, Rafael, a inveja sua bate aqui. Vai lá, tá 2-0 pra mim já, sem tu falar nada. Não importa. Hoje, uma pauta um pouquinho diferente, vamos falar sobre acidentes. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar as pessoas que estão no podcast. Você Calma, cara, eu tô falando o tema primeiro. Calma. Você quer apresentar? Quer, filho? Continua aí, cara. O cu tá ardendo, você quer apresentar? Continua aí. Bom, vocês já ouviram a voz dele mais do que a minha, hoje com Rafael Almeida. Olá, alguns acidentes podiam ser evitados, tipo o Kaique hostear esse podcast. Matheus Mantuan. Eu sou esse cara aqui que vou me divertir muito hoje. No caso desse, o acidente foi ter nascido mesmo, né? Também, cara, também. Pode crer, também é verdade essa parada. Uma pena mesmo. Vamos lá, vamos ver como é que é. Continua aí, Kaique. Talvez você consiga realmente a vaga definitiva. Olha aí, empresário, não pode criticar que os caras já chegam na voadora, beleza. A minha retaliação vem depois, cara. Quando abrir o Adobe Audition, puxar o arquivo de áudio. É o poder da edição aí trabalhando forte. Tenho medo de como esse programa vai ser editado, cara. Não tenha medo, cara. Vai sair a piadinha de time aqui umas 10 vezes, pode esperar. Eu acho que esse programa, depois desse programa, o Curva de Rio vai virar... Como chama mesmo? Puta, não lembro. Mercado aberto, como que chama? Ação aberta. Sei lá. Sonhos são postos à venda, sabe? Esqueci. Beleza, esse era o antigo host do programa, vocês viram que ele tá debilitado. E vamos aí falar de acidente, vai, vamos aí. Subiu a música. Pera aí, não subiu ainda não. Agora subiu a música. A tirania. Toda a tirania do editor. Até porque essa apresentação é em bosta. Vamos falar de acidente. Porra. E aí? É isso aí? Pronto, cara, acabou. Acabou. Agora sobe a música, por favor, Matheus. Eu não tinha subido antes. Desgraçado. Definição de acidente. De acordo com o dicionário Michaelis, sim, eu estou consultando Michaelis, se você não gosta, foda-se. Primeira definição, o que é casual, fortuito? Só pra constar, se fosse eu o host, seria Aurélio, tá? Você me cortou pra falar isso. Vai lá, segue aí. Desastre, desgraça, ataque epilético, desmaio, vertigem, síncope, disposição variada de um terreno, disposição variada da luz e blá 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 blá. E aí, o que vocês entendem como acidentes, meus amigos? Eu queria saber se tem ciclope mesmo escrito nesse dicionário. É síncope. Ah, tá. Por quê? Ciclope é um acidente? Saiu errado. É tipo o Wolverine, né, porra? Pô, mas o cara nasceu com um olho só, cara. É verdade. Microcefalia é um acidente também? Depende, cara. Acho que depende bastante. É um acidente ou é uma zica? Entra a vinheta da polêmica aí. Essa piada foi boa, Rafael. Foi muito sagaz. É que ninguém notou, mas eu notei e foi muito boa. Eu notei também. Isso foi acidente eu ter anotado. Anotado? Você ouviu e escreveu no papelzinho do lado, cara? Você vai fazer a piada amanhã no trabalho, né? Sim, tipo, a microcefalia recentemente está sendo causada porque mulheres grávidas estão levando picadas de mosquitos com zika, né? Mas falam que isso não está bem comprovado, né? Não sabe ainda se o causador é o mosquito da zika. Mosquito da zika. A microcefalia. Eu acho que o fato de algumas mulheres estarem grávidas é uma zica. Eu já quase passei por isso também, velho. Chatão isso. Ai, meu Deus. É muita piada com esse tipo de coisa, né? Desculpa. Não sei, cara. E tipo aqui. Mas o pessoal fala que pra caralho e tal. Eu sei que é meio chato, blá blá. Uma criança é uma tragédia. Quer dizer, uma criança com microcefalia é uma tragédia, etc. Mas pelo que eu vi, foram poucos, em números, não em problematizar, casos pelo Brasil, né? Tipo, não chegou a 20 pelo que eu vi. Cara, quando anunciam que existe um surto de determinada coisa, eu acho que não são poucos. Então, mas os casos realmente que ocorreram, que nasceram, foram poucos casos, cara. Pelo menos até a última vez que eu dei uma olhada. É que realmente as pessoas consideram muito, e um caso já dá um puta medo nas pessoas, etc. E tá na mídia, né? Forte, muito na mídia agora. Então, por isso tá que falam que não é muito garantia de que é exatamente isso que tá causando Zika
Zika vírus. O Zika vírus, né? O que tá causando microcefalia pelo Zika vírus. Acho que a gente nem tem como dar uma resposta mais ou menos aqui, porque ninguém sabe ainda. Se os pesquisadores mesmo descobriram, quem somos nós? Bom, É verdade. Isso. assim, puta, eu esqueci o que eu ia falar. Deixa quieto. Ah, velho, não fode. O cara tá abalado mesmo, né, Matheus? O cara tá perdido em campo, olha isso. Eu só queria corrigir a métrica que eu acabei de falar. 3 horas atrás, a notícia. O país registra 4.107 casos de microcefalias, 67 têm associação com Zika vírus. Então, é um razoável. Realmente uma quantidade razoável. Não é pouca porra, não. Talvez quando eu tenha visto no começo, a situação era pouca gente, mas agora foi uma preocupação justa. Lembrei o que eu ia falar. Quando a gente fala de surto, que a gente fala de doença, eu vivi pelo menos a época da gripe suína. Eu tenho um grande pé atrás ainda com esse tipo de coisa, porque eu pensei que a gripe suína de fato ia matar muita gente e não fez merda nenhuma, né? Mas, cara, sabe por que não matou tanta gente? Por quê? Porque sabe como você evita pegar gripe, esses vírus, etc? Evitando contato com seres humanos? Higiene. Também. Higiene simples. Aí, por causa de todo o medo da mídia, as pessoas passaram a fazer higiene simples. E aí pararam de ter Então, gripe. isso foi muito bom porque eu não adotei medida nenhuma. Deixei que as pessoas ao meu redor adotassem e falei, foda-se, eu não vou pegar essa merda porque tá todo mundo tomando cuidado. Olha Eu aí. lembro que na época da gripe suína, eu morava na Bahia. Lá não tinha chegado nada, tipo, casos na mídia e tal. Estava tudo focado onde tinham grandes aeroportos. No caso, São Paulo e Rio de Janeiro. Claro, em maior quantidade. Tinha na também, só que era muito maior aqui. E foi numa mesma época, no mesmo julho, inverno, que eu viajei pra São Paulo por acaso. Uhum. E a gente adotou o álcool gel em tudo. Pastel na feira, joga álcool gel, por garantia. Anda com um tubinho no bolso e tal. Tem Você no jogar pastel? feijão no pastel. Claro que não, foi só uma piada. Mas, Era tipo... pastel? Que foda, cara. E seria louco. Inteiro, velho. Caralho. Mas eu andava com tubo de álcool gel no bolso, cara. E tudo era passar álcool gel na mão e limpa e tal. E meses depois disso, ele virou tipo um vício. Eu mantive por mais uns 2 anos depois andando com álcool gel no bolso e passando direto na mão. Eu fui perdendo vício com o tempo, só que ocorreu, cara. Não, Eu mas acho isso é bom, que... isso é bom. Manter esse tipo de cuidado aí, às vezes a gente não presta muita atenção, mas é sempre bom. Sim. Restaurante agora, pelo menos eu comecei a reparar agora, não sei se tinha tanto antes, sempre tem um potinho. Um vidrinho de álcool gel no caixa. Isso, pra você colocar e passar antes de pegar a comida, né, cara? Sempre Cara, bom. todo lugar em Curitiba aqui tem. Não sei se eu também passei a notar agora ou se passou a ser comum agora, mas todo restaurante tem um vidrinho desse no caixa na entrada do restaurante. Que é Cara, se corretíssimo. eu tivesse uma máquina do tempo, eu ia voltar pra essa época e abrir uma fábrica de álcool gel. Você tem que voltar um pouco antes, né, cara? Um pouquinho pra não levantar suspeita, né? Quando se voltasse na época da Zika mesmo, da Zika é agora, na verdade. Mas na época realmente da gripe suína já teriam sido vendidos, já teriam vendendo álcool gel. Então você ia chegar com um produto já sem espaço pra colocar na prateleira. A gripe suína pode ser considerada. Por que você começou a gritar, cara? Qual? Ficou legal, assim, não gritou não. Pode deixar o cara, pode chamar a atenção dele, pô. Tô sendo complacente com o meu potencial substituto agora aí, ó. Falsidade não bate aqui não, seu pau no cu. A gripe suína pode ser considerada um acidente ou não? A vida na Terra é um acidente, então é melhor a gente não entrar nesse... É o acidente mais belo da história, cara. Olha aí. Somos todos resquícios de um grande acidente que virou uma grande bola de neve e chegamos até aqui, a vida é essa. Tu leu Richard Dawkins, né? Na verdade, isso é Carl Sagan. Ah, consegue? Somos todos poeiras das estrelas. Negligência é um acidente? O que vocês acham? Olha aí. É complicado a gente falar se negligência é um acidente ou não é, né? Se eu deixar de alimentar um cachorro, ele vai morrer acidentalmente, certo? Vai Depende. morrer de fome, na verdade. Mas ele poderia se alimentar de alguma outra forma, não poderia? Se você teve a intenção de não alimentá-lo, foi um acidente? Mas ele é um animal, não é? Ele é um ser que sabe se alimentar. A partir do momento que você cria dentro da sua casa, aí deixou de ser um ser que se alimenta pra um ser que você alimenta ele, né? Já virou um bicho doméstico. Você passa a ser responsável, cara. Então não é um acidente, uma negligência não é um acidente. Então, ficou definido assim. Cara, eu acho que uma negligência pode causar um acidente. O seu exemplo acho que não se aplica no caso que eu falei agora. Mas, tipo, uma negligência pode vir a causar um acidente. Então, se eu deixar de limpar o chão, que normalmente cria limo, Kaique for lá escorregar e abrir a cabeça dele e nunca mais for host do Curva de Rio, isso foi um acidente ou foi uma negligência? Acho que foi uma negligência que causou um acidente. Eu acho que isso foi uma puta de uma intenção, cara.
Proposital. Foi assassinato, né? Homicídio doloso. Mas até você provar, vai dar uns... Nossa, tem uns 5 anos de corrigir pela frente até provar isso tudo. Não existe um homicídio culposo por negligência, né? Ou existe? Pera aí. Eu acho que tem, cara. Negligência, eu acho que é crime. Encher o cu de vodka e dirigir uma negligência que pode causar um acidente. Isso. É homicídio doloso nesse caso. Mas legalmente falando, não é mais um acidente, é um assassinato. Legalmente, nesse caso, negligência conta como uma ação ativa, né? Outro ponto interessante também que a gente estava definindo quando montávamos a pauta: acidente pode ser considerado uma tragédia? São as mesmas coisas? Se acidente pode ser considerado uma tragédia, você perguntou, Isso. cara? O que você acha? Você devia pensar na sua pergunta antes de perguntar, Eu cara. também acho, viu? Ficou meio sem nexo que você acabou de perguntar. Você não deve perguntar do tipo, qual será que é a relação entre o acidente e uma tragédia? Faz mais sentido perguntar se o que você perguntou que eu já esqueci. Tá bom, então eu vou refazer. Obrigado. Matheus, qual que você acha que é a relação entre acidente e uma tragédia, cara? Um acidente pode ser uma tragédia e vice-versa. Não é uma regra exata. Tipo, uma tragédia quando o acidente vai pra TV, eu acho. Não pro vídeo cacetado do Faustão, pro Jornal Nacional, entende? Marcelo Rezende. Não, acho que aí também não chega a ser uma tragédia, sei lá. Não, mas acidente maior que da Atena, Linha direta. Linha direta existe ainda. Não sei. Então, linha direta tratava de tragédias muitas vezes, não só de acidentes, acontecia. Será que é uma questão de nível? Tipo, tudo nesse caso contamos ser um acidente. Nem toda tragédia é um acidente. Sei lá, o ISIS atacar uma vila lá de outros muçulmanos que não são do ISIS é uma tragédia, mas não é um acidente. Então vamos lá. O conceito de acidente e tragédia a gente pode explicar com futebol. Vamos lá. Antes de explicar, eu acho que a gente tem que perguntar algumas coisas. Rafael, você torce pra que time? São Paulo. E você, cara, que torce pra que time? Palmeiras. Tá, subiu a vinhetinha. Vamos imaginar que de repente algum Você jogador... também é bem pau no cu, hein, Rafael? Você sabe que ele vai fazer a piada e você puxa o assunto, né? Vamos lá. Conceito de acidente versus tragédia. Vou imaginar que um jogo que tá bem truncado, os dois times se defendendo bem, tá 0-0. O jogador de um dos times decide chutar uma bola diante do meio de campo. Ele vai, abaixa a cabeça, chuta a bola com força, a bola entra no ângulo. Pro time que fez o gol foi um acidente, mas foi um bom acidente. Foi um acidente porque não foi planejado. Mas Pro time ele- que perfeito. tomou o gol foi uma tragédia. Se ele chutou consciente, cara. Ah, cara, diante do meio de campo ninguém chuta consciente. Pelé chutou, é que ele não fez o gol, mas ele chutou consciente. então. O chutou consciente não fez o Tá, gol. supondo quer dizer, que ele não chutou consciente, então, pro argumento ser válido, né? ele Senão você simplesmente se viu encurralado por marcadores, ele achou, bom, vou chutar ok, a bola, ok. vou chutar a bola, se der, deu. Se não der, pelo cara, menos tira o Essa tomou o gol. definição é meio chata, porque você você tá diminuindo demais o conceito de tragédia que a gente tava trabalhando anteriormente. Eu não quero ser muito chato, posso estar errado, tá? Talvez. Quando morrem 800 pessoas em um acidente aéreo que bateu em um prédio, é um pouco pior, pode ser considerado tragédia diferente de um time perder um gol, cara. Quantas pessoas morreram 800. no acidente Só que ele aéreo? bateu em um prédio. Tá. Isso em São O Paulo. pessoal do prédio morreu também. Não, tanto faz, cara. Não, na China isso não é uma tragédia, não. Ok. Esse é um bom referencial. Mas chineses não são seres humanos, né? Eu falei pessoas. Tomara que nunca traduza o nosso podcast, cara. Pra mandarim, jamais. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. O 11 de setembro, cara, foi um acidente, foi uma tragédia? Bom, uma tragédia óbvio que foi, né? Mas e aí? Não, é exatamente esse o ponto, depende do ponto de vista. Ele foi uma tragédia do ponto de vista American Way of Life. Se a gente olhar do ponto de vista da presidência, o George Bush foi avisado muito tempo antes que isso poderia acontecer. Ele não tomou nenhuma medida. Então isso foi uma Isso é na teoria negligência. da conspiração, né, cara? Não, isso é provado. É provado que ele poderia saber que ele foi negligente e já tá afirmando demais. Apesar de pode parecer óbvio, não é tão simples assim. A informação estava fragmentada entre várias agências e necessitava de alguém para poder compilar isso tudo. Se alguém fez, não temos como saber. Claro, o mais óbvio é que foi feito de fato negligência, mas aí tem uma teoria de conspiração junto aí.
ponto e acho que não é necessário considerar agora. Até porque a gente já tem o Curva de Rio de Teorias da Conspiração, não? Isso, baixe o nosso episódio, link no post, que você vai poder verificar do que a gente tá falando. Foi uma tragédia porque morreram várias pessoas, certo? Então vamos considerar que foi uma tragédia por causa disso. Mas se foi um acidente, é uma questão bem discutível, cara, porque foi planejado. O avião não bateu sem querer ali, óbvio que não. Certo. Agora, como o Rafael falou, era possível que o governo americano poderia saber daquilo e não olhou. Então podemos tratar como uma negligência que causou um acidente, igual o Lodo matar o Kaique, por exemplo. Puta, o Lodo matando o Kaique ia ser foda. Quer dizer, isso é uma tragédia absurda. Terrível, terrível, que tristeza, meu Deus. Se isso acontece, o Rafael ia ficar dias chorando em casa em posição fetal, cara. Girando de um lado pro outro. Pior que eu ia mesmo. Aí, ó. Oh, Aí, ó. seus viadão. Ai. Eu posso dizer uma coisa, Rafael. Não foi acidente eu amar você, cara. A explosão de fofura nesse Vocês querem um quarto? Qual que é a parada? Mas aí que tá, supondo que o presidente soubesse do acidente mesmo, não vamos entrar no mérito da teoria da conspiração ou não, porque se já tinha uma intenção de jogar o avião em cima dos prédios e o cara foi negligente, a gente não pode falar então que foi um acidente. Mesmo ele sendo negligente, você acha? Sim, sem dúvida. Nesse caso, sim. Assim, desconsiderando que não era uma certeza. Uhum. A gente não tá considerando que era garantido de que ia acontecer. Não. Que ele tinha uma informação A gente tinha suspeitas de que poderia acontecer algo do Mas tipo. se ele botasse um agente da NSA em cada aeroporto da América, Não. revistando todo mundo, isso não aconteceria. Não Exatamente. vamos entrar nesse mérito agora do que ele poderia ter feito. Só vamos levar em consideração que ele foi negligente. Ele tinha uma informação e não deu ouvidos a ela. Então, mas o fato Sim. dele ser negligente foi exatamente o que ele deixou de fazer, né, Kaique? Não, sim, cara, sim, eu só não... Não assim, cara. Sim. Sim. Não sim, né? É muito bom. Porque eu tô querendo dizer o seguinte, só pra gente ficar mais no ponto dele ter sido negligente e não ter tomado nenhuma atitude. Não, a gente não precisa discutir quais foram as atitudes que ele não tomou. Tinha um avião que ia cair, ia bater nos prédios, ele tinha essa informação, não fez nada. Podemos considerar o ato do avião bater nos prédios um acidente? Afinal de contas, já tinha uma intenção. E ele já sabia. É uma tragédia. Simplesmente uma tragédia. Não, tragédia não tá em questão aqui, cara. Tragédia é ser de qualquer jeito. Sim. A questão é se foi acidente ou não foi um acidente. Eu diria que não foi. Você acha que não foi um acidente? Mesmo ele tendo... quer dizer, por ele ter sido negligente. Exatamente. Eu acho que assim, eu vou citar a Che Guevara aqui. Quem vê uma injustiça e não toma nenhuma atitude é cúmplice, certo? Quem vê a merda acontecendo e não tenta impedir que ela aconteça é tão culpado quanto quem cometeu o ato. Tá, isso não vale porque, independente de quem viu ou não, o presidente era responsável por isso, né? Ainda mais o caso do presidente dos Estados Unidos, que é responsável direto pela segurança do país, né? Pois é. Esse cara seria responsável sim, ok. Nesse caso tem 2 pontos. Não foi um acidente porque foi um ato premeditado. Começa por aí. Uhum. Agora, o que causa isso beirar na fato de acidente é que se houvesse um melhor planejamento de segurança, não teria acontecido. Então, por causa da negligência, isso foi um acidente. Mas aí pesa uma coisa, né, Matheus? Eu não sei... Vamos lá, vamos usar um exemplo aqui. Eu não sei qual o poder do meu vizinho de derrubar minha casa. E nem sei que o meu vizinho quer derrubar minha casa. Se eu não tomar nenhuma atitude com relação a isso... Você não faz a mínima ideia de que ele quer ou pode fazer isso? Isso. Nesse caso, não é acidente. Aí eu não tenho culpa nenhuma também. Sim, claro, ok. Beleza. Mas se eu sei disso, e se eu sei que ele tem poder, eu sei que ele tem as intenções, aí eu tenho culpa. Culpa você não tem, mas foi uma negligência. Foi uma negligência. Mas não é questão de culpa porque você não é responsável por isso. Você assinou um papel falando que você deveria cuidar. Eu sou responsável pela segurança da minha casa. Peraí, Esquece que eu moro em condomínio, Não, claro, mas ainda assim não é dessa maneira. Se um cara entrar na minha casa e fazer alguma coisa, a culpa ainda é dele. Tem a questão de culpar a vítima ou não. Pois é, não é complicado. Mas a gente tá pensando de forma micro, né? Pensando de forma macro, como foi o 11 de setembro,
eu acho que a gente tem que apontar o dedo na cara de algumas pessoas e falar, você podia ter evitado isso. Por exemplo, se você tivesse contratado um serviço de segurança para cuidar da sua casa, esse serviço tinha que sim ser responsável por verificar a possibilidade de alguém derrubar ela. Que é o dever do Estado, no caso dos Estados Unidos, né? Sim, exatamente. Nesse caso, sim, segurança nacional, né? Em esse ato, pra fazer isso, o presidente também é responsável. Então, nesse caso, foi a negligência do governo do Estado, no caso dos Estados Unidos. E por causa disso que também foi um acidente, por causa da negligência. Porque se alguém tivesse feito alguma coisa, teria sido evitado. Então, cara, se o governo não tivesse sido negligente, tivesse aí monitorado melhor, patrulhado melhor, enfim, e mesmo assim acontecesse, aí sim não seria um acidente, cara? Porque ele fez tudo que poderia e mesmo assim ocorreu. Aí tá supondo demais, aí né? o acidente seria você, com um sistema de segurança muito grande, deixar isso acontecer. Aí sim a gente podia considerar um acidente. Por exemplo, tá todo mundo monitorando o céu, os caras vão e atacam por submarino. Foi negligência do mesmo jeito. Acho que não. Você não olhou pra baixo? Foi segurança mal feita. Vamos supor, ele fez tudo o que poderia, tomou todas as medidas e mesmo assim aconteceu alguma coisa. Não acredito nisso. Acho que esse é exatamente o ponto, viu, Matheus? Eu acho que a negligência ela pode ser proposital ou não proposital, certo? Você pode estar cagando por uma coisa ou você pode não entender de determinada coisa e deixar ela acontecer. Se você não faz a mínima ideia que pode acontecer, é negligência, cara. Então é acidente. Cara, uma coisa não invalida a outra. Acho que... Acidente não é o oposto de negligência. Então, acho que tem uma linha tênue ali. Não existe uma linha tênue, você tá colocando na mesma linha, só que são coisas diferentes, que podem ou não estar juntas. Um pode levar ao outro. Sim, exatamente. Mas não quer dizer que uma coisa é diferente ou igual a outra, ou deve ser comparada. Por exemplo, tentar repetir de novo. O caso do 11 de setembro só pode ser considerado um acidente porque houve a negligência. Senão seria só um ataque. Mas como ele poderia ter sido evitado por alguém que era responsável por aquilo, passou-se a ser considerado um acidente, além de ser um ataque. Então se fosse decidido a caralho da noite, podia atacar sem avisar, sem ninguém saber, foi um acidente, não. Você tá surdo, cara? Não, o Matheus falou justamente o contrário. Eu concordo com essa visão do Rafael. Eu acho, cara, se ninguém sabia de porra nenhuma e aconteceu, eu acho que, assim, foi um acidente. Ninguém esperava. Não, foi um ataque. Não, eu vou, sim, tentando esquecer o 11 de setembro e o que levou aquilo. Vamos considerar um acidente de avião qualquer. Se acontece alguma coisa e ninguém sabia, eu considero como acidente. Se uma pessoa foi avisada que, um avião ali tá com problema no freio, tá com alguma avaria ali no avião, tem que dar uma olhada, e o responsável é negligente, então acho que isso não pode ser considerado um acidente, porque já foi avisado, ele tinha informação e não fez nada. Volta a definição de acidente que você olhou naquele dicionário que eu esqueci o nome, cara. Ciclope. O que tá escrito definição básica de acidente? O que é casual, fortuito, imprevisto, desastre, desgraça. Tá bem amplo essa definição, foi bem longe. Mas ainda considerando ela como tá no dicionário, você tá falando do avião cair no caso, né? Isso. As coisas em geral não acontecem, sempre pode ser evitado, mas se você não sabe fica mais difícil. Por exemplo, se o avião caiu por uma peça, mas ninguém sabia, cara, por mais, se você ampliar, então, mas se ninguém te avisou, se você tivesse feito uma revisão decente, não teria acontecido. É isso que eu ia falar exatamente. Então, no caso, tudo é negligência, cara, se fosse colocar dessa maneira. Se for assim, todo acidente vai ser uma negligência. E também não acho que seja pra tanto. Estou seguindo a legislação de vocês agora, só pra mostrar que vocês estão errados. Cara, mas de certa forma é isso mesmo. Todo acidente não deixa de ser uma forma de negligência. O meteoro cair lá no cara, no indiano, que a gente leu algumas semanas atrás. Pan. Deu tela azul. Negligência assim, do pessoal que tava olhando os céus. Não. Cara, tu já viu o céu? Tu já viu o espaço que é o céu, velho? Não tem como você monitorar tudo que passa perto da Terra. Inclusive, já teve situações de meteoros muito grandes que poderiam acabar com a vida da Terra terem passado bem perto e ninguém viu nada, só viram depois que passou. Porque eles já estavam fora do alcance de qualquer pessoa, né? Então fica difícil. Nesse caso, é um acidente. Alguém teve culpa? Eu culpo Deus. Tá bom, beleza. Mas aí também é responsável por tudo, então até o 11 de setembro é culpa de Deus, né? Não, depende do Deus. Tô falando do Deus cristão? Tá, desculpa, foi mal, cara. É meu preconceito, porra. Desculpa mesmo. Da religião adaptava tudo, né? É muito foda. Sempre bom ter uma, né? Resolve bastante as coisas. While my mind remembers the beauty of fire from the beauty of embers.
Em Hollywood, né, a cultura pop, um termo que o Matheus repudia, mas eu gosto de usar porque o Matheus repudia, a gente tem vários exemplos de filmes que falaram sobre grandes acidentes ou grandes catástrofes, né? Eu vou começar aqui com um dos melhores filmes dos anos 90, Titanic, que conta como o navio transatlântico que ia da Inglaterra até... Pelo contrário, que ia dos Estados Unidos até a Inglaterra, bateu no iceberg e foi tudo pro caralho, né? Vocês gostaram desse filme? Eu gosto. Acho uma merda. Mas então, a gente até pode voltar pro primeiro ponto, né? O acidente do Titanic, ele foi causado por uma certa negligência do capitão. A Titanic tem um caso completamente diferente, cara. Porque quando saiu, eles falaram, nem Deus derrubará esse navio. Exato. Verdade. Aí, religião. Aí ele foi desafiado. E se você desafia Deus, você vai perder, cara. Ele pegou, olhou. Porque ele é o dono do jogo. Ele é o dono dos dados, cara. Então se você jogar... É igual jogar com o editor do programa, do podcast, cara. Você não pode fazer isso. Olha a indireta aí. Olha a indireta aí. Matheus, é tipo aquela história da cartela de ovos. Conta aí. Exatamente. Conta aí. Fazendo um paralelo aí do Titanic com um caso... Cara, se tá na internet é verdade, a regra é válida ainda, né? Sem dúvida. É um caso que saiu recém... uma resenha, caralho, desde os primórdios da internet brasileira está aí, em que uma família, um casal com uns amigos, falaram que estavam indo pra balada, todo mundo meio chapado, drogados, aqueles malditos garotos drag que estão aí destruindo a família brasileira e por aí vai. Vamos deixar a história legal. Eles tinham usado o que nesse dia? Foi crack? Foi heroína? O que era? A gente pode inventar e é verdade porque tá na internet. Exatamente, né? Então vai lá. É verdade, Foi verdade. LSD, cara. Que é outro acidente. Mas não, cara, é o seguinte, eles estavam loucaço porque estavam cajuzinho, cara. É a nova onda do verão. Eles estavam só no café, aquele café maroto que o pessoal mais aguenta. Mas chegou e falou, o cajuzinho, cara. Aquele começo de verão, sabe? Dezembro pra janeiro, aquela época. Sim, essa época mesmo. Dá um calor desgraçado. Isso, aquele sol batendo no Kengo, a galera tudo muito louca, fumando Hollywood pra caralho. Pois voltando é, pra cara. casinha. Aí eles estavam lá e foram pra uma balada, né? Aí chegou e tal, e aí tinha aquele carro, aquele Ford K, apertado pra caralho. Sim. No manual diz que cabem 3 pessoas e cabem 2. E aí já estavam lá com um motorista, um carona e 4 pessoas atrás, tá ligado? Bizarro. Perfeito. Só que aí chegou lá a mãe e falou... Toma cuidado e vai com Deus, hein? Exatamente, Deus acompanhe vocês, meus filhos. Ela tava falando isso com uma aura de paz em volta, porque é uma pessoa iluminada por Deus. Totalmente. Era uma moça evangélica que ia na assembleia em todos os cultos. Exatamente. Uma saia jeans todos os dias, que ela tava fedendo já. Cuidado com o que você vai falar. Aí, tinha aquele cabelo comprido que arrasta no chão. Cuidado. Aí, eu vou até terminar a história logo, pra não ficar muito pesado pros nossos ouvintes evangélicos. Mais pesado, se a gente né? vê ainda, né? Ó, se você é evangélico e tá ouvindo ainda, obrigado. Valeu, cara, você é foda. O cara que tava dirigindo, estendeu o corpo pra fora da janela daquele Ford K, que é apertadinho, mas cabe tudinho, e falou... Tipo o Rafael. Lembrei de tanto filme agora, cara. É tipo o Rafael. E falou, só se ele for no porta-malas, mãe, porque o carro já está cheio. Aí ele saiu, foram com o carro, tava todo mundo loucaço, cheio de cajuzinho, aquela fumaça de cajuzinho mineiro no carro inteiro. Pá, e pá! Bateu no poste. Bateu no poste. poste. Nem devia estar lá, mas ele tava lá porque era pra acontecer. Porque um poste não escolhe lugar pra estar, né? Pois é, exatamente. Sabe qual é aquele poste lá? Quem? Deus. Com certeza. Quando chegou a polícia, bombeiro, paramédico, mãe, papa, Lula e todo mundo pra ver o que aconteceu, eles olharam, estavam todos extremamente mortos. Extremamente mortos. É muito mais do que morto, Chegou cara. nesse Quando você é nível extremamente morto. É bizarro. É que tem um nível de morto que se você der 3 tapas na cara, a pessoa... para aí. Isso, exatamente. Né? Essa galera aí não era qualquer tapa. Esse nível já não tinha como, cara. Pra você ter ideia, tinha gente com a cabeça amassada embaixo da poltrona do carro. Né? Foi pro caralho. Já era. Esse tipo de moto é o pior, cara. Isso. É o pior. Eu não gosto. Quando tem história de extremamente morto, eu não gosto. A mãe, quando chegou pra ver... Agora eu tô inventando tudo, cara. Eu já fechei o texto e foda-se, tá ligado? Que é assim que funciona a internet, a internet é isso, né? Quando a mãe foi lá pra ver o que tava acontecendo, ela passou pelos policiais, pelos paramédicos, estavam averiguando tudo, foi direto no porta-malas e abriu. Tava trancado o porta-malas, mas com a mão de Deus,
ela conseguiu abrir. O que tem Quando a ela- ver? O que tem a ver? Quando ela abriu o porta-malas, tinha uma cartela cheia de ovos de galinha caipira. Caralho, velho. Tá caro, E hein? todos... tá caro. Todos intactos. Todos? Todos intactos. A cartela tinha quantos? Cara, Era aquela de 15. Meu Deus. então quer dizer, a mãe pegou e falou que Deus te acompanhe. O filho da puta pegou e falou, só se ele for no porta-mala. Todo mundo morreu, o que aconteceu com os ovos que estavam no porta-mala? Estavam inteiros, Tava- porque Deus estava lá. Quer dizer, a conclusão que a gente chega disso tudo é, se tivesse ovos do Titanic, Faça um omelete. Conclusão, você quer ficar livre e não sofrer um acidente? Ande uma cartela de ovos junto, cara. Vou colocar uma na minha pasta hoje, pra amanhã quando for pro trabalho não ter nenhum problema. Por isso que o Rafael anda sempre com ovo no cu, né, mano? na verdade eu fico imaginando vagabundo arrumando briga na rua. Ele põe uma cartela de ovos no peito, assim, um cara dá um murro, acaba quebra a mão, ele ganhou a luta. Olha aí. E só pra justificar que isso realmente é uma coisa de Deus, na Bíblia está escrito em Gálatas 6.6/7. Eu não sei como é que fala isso em bíblico, se é versículo, etc. Capítulo tal, versículo tal. Capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifa. Acho que ceifará teria correto nessa frase. Você errou na tradução, amigo, desculpa. Não queria falar que Deus tá errado, mas a concordância também estranha. Mas foi entendido, né? Se você zoar com Deus, vai ter volta. Olha, o que eu achei aqui é, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas beleza, serve. Caralho, mano. As Bíblias estão meio zoadas, mas tudo bem. Tá. E só pra mostrar também que esse não foi o único caso em que Deus causou acidentes pra poder resolver isso. Tancredo Neves, Tancredo, na né? ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido, o PDS, nem Deus o tiraria da presidente da O que República. aconteceu? Os votos ele conseguiu, mas o trono foi tirado um dia antes de tomar posse. 21 de abril de 1985. Eu te pergunto, foi um acidente isso, irmão? Foi acidente. Matheus, Depois vocês vão com o nome de Deus, vai dizer que isso é um acidente? Matheus, John Lennon. Lembra de John Lennon? Não, fale pra mim sobre John Lennon, deu cara. uma entrevista, um jornalista cristão, muito evangélico, rapaz que ia aos cultos, Também tava banhado com a aura de Deus, né? Ele brilhava. pagava o dízimo Um dia. um dia. Conversando com o John Lennon vira pra ele, pega e fala: nesse momento, eu sou mais popular que Jesus Cristo. Agora você me fala, Matheus, o que aconteceu com o John Lennon no dia 9 de dezembro de 1980? Levou uns pipocos no peito. Tomou 2 tiros de um fã. Pois é. De um fã. Vou dizer mais. Mas- E aí? Então vai. Mais. Então vai. Só um exemplo pra provar que essa questão que a gente discutiu toda de acidente, não tá provado tragédia, ainda. nada disso é o bastante ou é válido quando você zomba em nome de Deus. Porque, por exemplo, Bon Scott. Se lembra de Bon Scott? Scott. Vocalista do AC/DC. Caralho. Ex-vocalista do AC/DC. Em 79, quando se lançaram aquele ótimo disco, o Highway to Hell, como que era a música? Não me impeça, o Don't Stop. Eu vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Eu te pergunto, isso foi um acidente? Com acidente? Eu já não sei mais, cara. Eu já me perdi aqui na definição, na pauta, eu já perdi tudo. Mas continua, tá bom. Eu vou lançar um especial da Bíblia, narrado pelo Cid Moreira desse episódio. O que o Bon Scott comeu nesse dia? Foi hóstia? Cala a não boca, foi. Rafael. Puta Ele que tomou pariu. vinho? Tomou vinho? Não, tomou vodka. O sangue de Cristo não, tava lá, injetando aqueles tóxicos na veia. Tóxico. É isso aí. Pois é, amigo. Então, a gente vai continuar com a pauta, não se preocupem. Não virou um podcast cristão Curva de De Rio, forma alguma. mas é uma boa ideia. Anota isso aí, que é uma ideia pro futuro. Mas, se você quiser falar de acidente, coisas que aconteceram no Titanic, tudo isso cai por terra se alguém em algum momento zombou do nome de Deus, ou blasfemou. Exatamente. Como Assim, o nome... o podcast continua laico. Isso, Mateu não é. exatamente. Bom, Vai. tipos de acidente. Cara, vocês se divertem tanto, cara. Eu fico impressionado. Se eu fosse pago pra isso, seria a pessoa mais feliz do mundo, né, mano? Nossa, ia virar noites e noites fazendo isso, cara. Facilmente. Vamos falar de filme ainda, é melhor passar pra frente, né? Porque já perdeu isso Eu acho que aqui. o Titanic já definiu bem o que a gente quis dizer, né? Eu espero que sim, cara. Eu realmente espero que sim. Continua aí, cara.
Tipos de acidentes. Começando pelos acidentes que... Acho que os acidentes aéreos são os que matam mais pessoas, não é? Quando ocorrem? Não deve ter alguma estatística no Facebook? Depende de que porcentagem é burra, né? Eu diria que acidente aéreo é o tipo de acidente mais fatal, mas é o que menos mata. É o que menos mata, exatamente. Vocês lembram daquele acidente da TAM no voo 402? Você lembra disso, Rafael? Lembro como se fosse ontem, cara. Eu lembro que eu cheguei em casa. Eu lembro que eu recebi no e-mail a foto da galera tudo carbonizada. Foi horrível. Mas, cara, foi foda. Foi muita gente morrendo ali. Foi um avião que tentou arrebatar, né? Daí dizem que por negligência do aeroporto, por causa das ranhuras da pista, ele não conseguiu pousar de fato. Ele teve que tentar arrebatar e bateu num prédio da TAM, assim, por que pareça. Aliás, só questão de negligência em aeroporto, acidente aéreo, fazer um curva de rio denúncia agora, que o aeroporto de Vitória Espírito Santo é uma negligência a existência dele. Que a pista daquela porra é menor do que a calçada de casa. Tá, porra. Então um avião, você vai parar lá um dia, Kaique, é bem provável. Eu não. Mas, você viaja por causa de empresa. Um dia você vai parar lá pra fazer alguma coisa. Recuso. Tem que ser... Foda-se, né? Foda-se a situação dessa merda, que se exploda a burocracia, cara. Eu tô esperando o Kaique chegando no dono da empresa dele. Eu não vou voar por causa disso aqui. Bota curva de rio pro cara ouvir. Quando chegar na caixa de ovo, o cara pega e fala: Kaique, você vai de Uber? Você não vai pegar um avião pra lá de forma alguma. Eu não deixo tu entrar no avião pra lá, eu mesmo lhe mato. Não vai. Curva de rio salvando vidas, cara. Olha aí. Se você tiver que ir algum dia de avião para Espírito Santo e vai descer em Vitória, só vou te avisar, a chance de você morrer é grande. Fiquem cientes por causa disso. Mas já teve algum acidente em Vitória? Não. Não teve, cara. Então, mas você acha que é questão de tempo? Cara, eu acho que a pressão pra dar alguma merda é tão grande que evitou até agora. O cagaço em descer lá é tão grande que a segurança é redobrada pela parte do piloto. Cara, imagina um piloto mas o jeito que o cara for confiante... O piloto ouvindo isso aqui agora, ele vai voar amanhã pra lá. Acabou de ouvir isso aqui, ele falou: caralho. Alguém tem que virar estatística, né, velho? O piloto deve estar fudido agora, né, mano? Comprando... Primeira viagem comercial que ele vai fazer pela companhia aérea, vai lá, Congonhas Vitória. Puta que pariu. Qual é o nome do cara? Matheus o quê mesmo? Filha da puta, fudeu com a minha vida. Meu pai falou: vira motorista de táxi que é mais duro. Mas não, fui inventar tirar o brevet. Eu vou acompanhar o aeroporto de Vitória, cara. Vou ver se vai diminuir a estatística de voos, cara. Que se diminuir, eu sei por quê. Quando esse programa for lançado. Que é foda, cara. Tá rindo, mas tem nego se cagando agora, grandão. Eu mesmo não vou no Espírito Santo. Eu já não iria. Depois de saber disso aqui. Pois é, amigo. Ó, a empresa de ônibus quiser anunciar aqui, viu? Viagem pro Espírito Santo a gente tá anunciando. Acho que é mais seguro. Cara, empresa de ônibus é uma coisa embaçada, né? Vai ter uma empresa que chama Cometa. É tipo pra botar uma pressão mesmo, né, velho? Medo de acidente, viagem com o Cometa. Aqui não tem erro, cara. O Brasil não teve só esse caso, né? O voo 402, se eu não me engano, é o maior acidente da história do Brasil, aéreo, né? Mas além desse tem o 3054, que ligava Congonhas a Porto Alegre. Boa noite, William. O acidente aconteceu no início da noite e o avião teria atravessado a pista do aeroporto de Congonhas. Ele atravessou a Avenida Washington Luiz, uma avenida muito movimentada. E teve o Air France 447 também. Olá, boa tarde. O diretor-geral da companhia aérea Air France divulgou agora há pouco as nacionalidades dos passageiros que estavam a bordo do voo 447, que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris ontem à noite e desapareceu no caminho. Esse aí matou o príncipe do Brasil. Ah, é? Tinha um membro da família real brasileira? Foi quando esse do 3054? 3054 foi em 2007. Que foi o de Congonhas, né? Que tem até aquele memorial até hoje em frente ao aeroporto. Que pegou fogo e depois bateu em um galpão, né? Uhum.
É esse mesmo. Esse do Príncipe. É o Air France, o 447. Ele caiu no mar, na verdade. Né? É o que demorou bastante pra achar destroço, né? Nossa, eu lembro que eu tinha um blog com um amigo meu da escola nessa época, Laboratório Online, salve Laboratório Online. A gente bravejou uma piada muito foda, que depois outros blogs maiores copiaram e a gente ficou pra trás. Porque assim que caiu lá e estavam atrás da caixa preta, a gente pegou um GIF tipo de uma câmera submarina, só com a aguinha se mexendo, sabe? Colocou lá imagens exclusivas da caixa preta do Air France 447, ao vivo. E aí tava só a aguinha passando lá. E aí teve um boom de acesso e depois outros blogs grandes, que alguns até foram citados já em alguns programas passados, fizeram a mesma coisa e tal. Cara. Só uma lembrança agora, desculpa. Pois é. Bem macabro, né, Matheus? Matheus, desde criança já era uma criança estranha, né, cara? Não é à toa que veio aí do Espírito Santo, né? Olha aí. É isso. Pois é, cuidado com a lei do karma, viu, Matheus? Um dia tu vai voltar lá pro Espírito Santo, pousando no aeroporto de Vitória. Ah, não, cara. Quero só ver. Cara, no Brasil a gente teve mais algum exemplo de acidente aéreo, assim, grande? Tirando o Padre dos Balões, que aí foi idiotice mesmo, acho que não foi acidente, foi seleção natural. Foi seleção, foi Darwin trabalhando. Exatamente, darwinismo total. Cara, essa história foi tão triste que quando acharam o corpo nem fizeram notícia, sabe? Foi ver que eu lembro da notícia ainda. Acharam o corpo? Notícia... Nem lembro. Acharam, mas tipo, a notícia de que ele perdeu foi holofote. Quando acharam o corpo, tipo, ninguém fez um alarde, só colocaram lá no rodapé do site, acharam o padre morto e acabou, tá ligado? Se você não procurasse, você não ia achar. É porque não acharam bem o corpo, acharam os ossos, né? Que ele foi devorado por tubarões, né? Caralho, hein, meu. Chatão isso, né? Será que o destino dele era o Espírito Santo? Cara, eu não duvido. Mas só por garantir eu vou abrir aqui e ver qual que é. Porque às vezes ele ficou com um cagaço tão grande de pegar um avião lá, cara, que ele falou, eu vou de balão. Eu vou de balão e que se foda e vamos ver o que acontece. Ele era do Rio Grande do Sul e morreu em Paranaguá, aqui no Paraná. Acho que foi onde ele caiu, foi morto pelos tubarões. Né? Mas olha aí a linha que ele tava indo. Acho que ele tava tentando de fato, ele tava subindo, cara. Hein? A pior parte é que a linha realmente é essa. Saiu do sul, passou por aqui. E de fato, era pegar São Paulo, Rio e Espírito Santo. Cara, ele tava num balão. Aí você viu o balão. Pra onde o vento soprar, ele ia, meu irmão. Eu acho que isso não é realmente um acidente, cara. A gente pode dizer que esse não se caracteriza como um acidente de fato. Deus, né, cara? Se tivesse soprando perna, ele ia pra lá, né, velho? Cara, foi uma tentativa, cara, de sobreviver. Foi o desespero de não pegar um avião pro Espírito Santo, cara. Cara, se fosse uma tentativa de sobreviver, ele tava vivo até hoje. Vivendo a vida dele. Não. Era só ficar na paróquia comendo as criancinhas, cara. Não precisava. Mas você falou hóstia. Você falou hóstia agora, né? É claro. Comendo hóstia na paróquia. O que vocês entenderam, cara? Comendo hóstia e tomando vinho. O que mais um padre faz? Bom, outro acidente que ficou famoso, acho que eu, o Rafa e o Matheus, a gente pegou a época em que a gente já era nascido, quer dizer, na época que aconteceu esse acidente, foi o que matou o Mamonas Assassinas, né, cara? Foi tragédia foda. Eu não me lembro do caso, porque eu acho que eu tinha 2 anos, mas enfim, de qualquer jeito foi marcante, cara. Todo mundo falou e a gente ficou sabendo de qualquer maneira. Assim, e, porra, eu sou um pouquinho mais velho que o Matheus, eu já tinha idade pra ter uma certa memória da época. Eu lembro bastante do Mamonas até. Quando eles morreram foi foda, cara. Foi um surto, assim, imprensa nacional e tal. Foi bem pesado. Eu vi uns documentários, quer dizer, uns não, né? Eu vi um documentário sobre o Mamonas em que fala bastante do acidente. E, cara, a mídia na época, assim, não só a mídia, né? O Brasil inteiro, cara, parou pra ver isso, né? Os caras estavam numa ascensão tão grande, estavam fazendo muitos shows, tava todo mundo gostando, e morreram de uma forma muito trágica, né? E foi todo mundo, né? Não sobreviveu ninguém. Todos. E tava a banda inteira no mesmo voo, né? Que é um grande erro. Se o Covid for viajar pra algum lugar, tem que pegar aviões separados. E nunca será pro Espírito Santo, já guarda aí. Sim, com certeza. 2 pontos sobre o Mamonas, cara. Ponto A. Quem se lembra do saudoso e já muito lembrado um covadil assustador.com? Sim. Assustador. Nossa. Lá tinha as fotos do acidente, dos Mamonas e tal. Que, na boa, eu nunca cheguei a ver, cara. Eu vi. As fotos não acabei não vendo. Eu vi. Sei lá, não vi necessidade. Mas tinha lá tudo. O Dinho tá sem cabeça. Inclusive é uma piada pra galera que mora... uma piada. Infelizmente é uma piada pra galera que mora ali na região da Serra da
Cantareira. E aí, vamos lá procurar a cabeça do Dinho? Porque nunca encontraram, velho. Caramba, cara. Tem de conspiração boa aí, cara, pra deixar O anotado. avião caiu na Serra de Cantareira, a próxima região? Na verdade, ele bateu na Serra Cantareira, né? Porque não é que ele caiu, não é que o avião parou de funcionar e entrou em queda. Realmente bateu na velocidade de um avião. Por isso que não teve chance pra ninguém, entendeu? Mas vocês lembram ou sabem se foi o que? Acidente foi alguma negligência do próprio piloto? Ele se perdeu? O que aconteceu? Foi o equipamento que falhou. Falha de equipamento. Mas ficou comprovado isso? Sim, comprovado. Ninguém teve como. Até porque colocar culpa em morto é foda, né? Mas foi falha no equipamento. Eu diria que deve ter sido falha no controlador de voo, mas como. E outra, era um jatinho, não era bem um avião, então ele é menos. Não tem tanta. A ANAC não pega tão pesado em cima deles quando é um jato privado e tal. Pra você pegar um registro de fato que aconteceu é mais complicado. É tipo o negócio do Campos, cara. Tipo o negócio do Campos, sabe? O Eduardo Campos, candidato. Isso, exatamente. Falecido em 2014, é isso? 2014. Foi um pouquinho depois da Copa ali, né? Isso, exatamente. Segunda maior tragédia desse ano até do 7-1, né? Logo antes da faculdade, primeira vez, eu estava em Guarulhos, né? Guarulhos é a terra dos Mamonas Assassinas, naturalmente. Eles eram de lá. Eles têm até uma praça lá que tem uma mamona gigante lá, muito bonito. E o pessoal de lá tem esse orgulho de que eles vieram de lá e tal. Um dos professores, o pior professor que eu tive na minha vida, o Nelson de Geometria Analítica. Um abraço. Abraço, seu Nelson, espero que você tenha morrido. Isso, cara. Ele mora em São Paulo, né? Morava na época em São Paulo, não sei como ele tá agora, espero que ele tenha morrido. E a primeiro dia de aula, com a maioria do pessoal da sala, tipo, metade da sala era de Guarulhos, outra metade viajava pra lá. Assim, o Mamonas é o maior orgulho da cidade de Guarulhos, se eu não me engano, né? Exatamente. O segundo aeroporto, né? Que é maior frequentado pessoas de lá, mas tudo bem, tá valendo. E ele morava perto da Serra do Cantareira quando teve o acidente, e ele conta rindo pra caralho, tipo, quando teve o acidente, chegou o pessoal lá pra ficar procurando, aí era mostrar pra sair de casa porque não tinha espaço pra sair com o carro, etc. E aqueles maconheiros que morreram, sei lá o que, e até depois de morto me atrapalhava. Olha, desdenhou foda. Então, uma galera da época era meio conservadora. Meu pai tinha um amigo que não gostava do Mamonas de jeito nenhum. Inclusive, falava que achava que eles tinham vontade de dar o cu. Tipo, uma galera bem conservadora na época e tal. Hoje em dia você fala isso nem ofensa, tá ligado? Porra, deixa os caras, velho, qual o problema? Vontade é vontade, deixa aí. Rafael, ninguém julga ele, por exemplo. Mas eu não faço vontade, não. Era só a história que eu achei relevante lembrar. Nossa, lembrou de bastante coisa nesse programa, aliás. Você lembrou que o professor Nelson ria da morte dos caras, realmente. De uma relevância absurda. Nelson... E, cara, não deseja a morte das pessoas. Deseja só que ela pegue o avião pro Espírito Santo, já tá bom. Esse negócio de desejar a morte é muito errado, cara. Feio, né? Pega mal. É, melhor. Sacanagem. Outro acidente com famoso que abalou o Brasil, esse eu não lembro quase nada desse acidente, lembro acho que até menos do Mamonas Assassinas, foi o da Ayrton Senna, né? 1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu. Nossa, ele morreu no mesmo mês que eu nasci. No mesmo ano, no mesmo mês. Ele morreu e alguns dias depois eu nasci. Matheus nasceu no dia da morte do Mussum. Isso. E alguns dias antes do Ayrton Senna morrer. Aquele filme A Profecia é baseado em fatos reais. Caralho, eu ia falar isso mesmo. Matheus Senna tinha que chamar Damon, não? Eu ia falar exatamente isso e você... E ele veio do Espírito Santo, cara. Olha aí! Exatamente, veio do Espírito Santo, filho de Chacal, né? Porra. Tá bom. De qualquer maneira, não importa o Ayrton Senna, porque meu pai não gostava dele, eu aprendi a não gostar do Ayrton também, por algum motivo. O seu também não? Meu pai odiava o Ayrton Senna, cara. Odeia e tá vivo, meu pai. O Ayrton Senna que morreu, meu pai tá vivo, calma. Vai falar que seu pai era fã do Piquet também. Exatamente. Olha aí, meu pai e o seu tem muito em comum, tá vendo? Porra. Ele conta do dia em que o Piquet socou um cara no meio da pista, depois bateu o carro. Salazar. Exatamente, isso mesmo. O Salazar bateu no carro dele, ele saiu do carro, foi na direção do Salazar, todo mundo pensando, olha lá, vai cumprimentar o cara. Espírito esportivo, né? Que bonito. O Salazar tirou o capacete e enfiou a bordoada no cara, velho. Foi, cara. Foi um murro de mão dupla. Foi um uma voadora
voadora de mão, cara. Tapa de mão Pois fechada. é. Mas aí, o Ayrton Senna, vocês lembram? Lembram, né? É que a gente era muito novo, mas vocês sabem o que aconteceu? Falha do carro, falha dele. Foi falha Acho do que foi piloto, né? Foi falha do... Bateu de frente num... Acontece quando você é um piloto menor, acaba que você erra, né? Na vida. Sabe qual a diferença do Piquet e Ayrton Senna, o Kaique? Ambos são tricampeões mundiais. Um vivo. Quem tá na vantagem? Essa é muito boa, cara. Eu já conhecia também. Você tá um programa leve hoje, né? Piada tá pouco mal hoje, né? De piadas. Cara, você que sugeriu a pauta. Tá um Você pouco sabia mal, onde estava se metendo. Ah, sem arrependimento fosse um acidente, viu, cara? Eu e o Matheus vamos falar de acidente, você é completamente maluco. Você submeteu a rosquear ainda, pra largar a mão de ser trouxa. Você realmente pediu por isso, cara. Mas assim, a gente não pode dizer que foi um acidente automobilístico, né? A morte da Ayrton Senna. Acho Que ficou famoso por ser o ídolo do Brasil, né, cara? Acho que isso que deu. Lógico, a morte de qualquer ser humano é pesada, mas. Ele é o ídolo do Brasil? É, né? Pode Eu não sou brasileiro mesmo, viu, velho? É, pra mim, whatever dele também, cara. Mas ele tinha todo um apelo da população, né? Ele não era um ídolo popular. Eu não quero parecer politicamente nada, nem lado porra nenhuma, mas foi a mídia que fez ele, né? Eu não sei. Ele era um bom piloto. Assim, se você pega pilotos atuais, eles até dizem que o Senna foi o maior piloto da história e tal. Mas o brasileiro não gosta de automobilismo. Concordamos com isso? Sim. Tem emissora aí que quando tem vinheta fala que é a paixão do brasileiro, hein? Depois do futebol. Então, não acho. Não acho porque se tivesse esse fanatismo todo mesmo, o brasileiro falaria de Fórmula 1 hoje em dia mesmo. Ninguém fala. O Matheus, que não é muito ligado em esporte. Matheus, quem que é o ídolo do automobilismo no Brasil hoje? O Massa? Tá vendo? Em qual escuderia ele corre? Eu sei que ele trocou, mas eu não sei pra qual ele foi, E o cara. futebol, quem que é? Aquele vagabundo, aquele funkeiro retardado. Qual é o nome daquele desgraçado? Que tem um pai que é bandido também, cara. Puta que pariu. Não, Santos. Falando sério. Você sabe o nome dele? Não, eu tô falando sério, cara. Tá falando do... Neymar. Você sabe que time Isso, que ele joga hoje? funkeiro, foi bandido. Ele joga com o Messi no Barcelona. Então, exatamente, tá vendo? Tá vendo como que é uma coisa, ô Kaique? Ele sabe o nome do cara e sabe qual time ele joga. Vê se ele sabe de Fórmula 1. E sem antecedentes criminais também. Exatamente. E sabe de toda a sonegação fiscal da vida do Neymar. Olha aí. Porque isso não é notícia, pelo menos pra mim, né? Que acompanho os sites de economia, mas não acompanho os de futebol, é a vida. Aí quando aparece lá, eu acho notável. Caramba, cara, só futebol aqui, que coisa. Olha aí, né? Então, assim, O que você tá fazendo aqui, né, cara? Então, assim, brasileiro não gosta de automobilismo e brasileiro criou uma figura de ídolo na Ayrton Senna. Foi só isso, só. Nada demais. Tinha um cara mais antigo que foi importante brasileiro na Fórmula 1. Esqueci o nome dele. Realmente antigo. O Fittipaldi. Isso. Isso, exatamente. Ele foi importante pra caralho pro automobilismo mundial, né? Sim, mas... sim. Por que a gente tá falando sobre isso? Nada a ver com acidente. Não sei. Resposta, né, cara? Teve outro que ficou famosíssimo, que foi a morte do cantor Cristiano Araújo, sua namorada, né? E eu vou repetir a piada que eu fiz o Papo Tranqueira que a gente fez semana que ele morreu. Quem é Cristiano Araújo? Não, cara, exatamente isso que eu ia falar, né? A mídia também chegou em cima forte, né? Porque, cara, ele não era tão conhecido assim. Essa música dele, né? Não sei, cara. Eu acho que é. Tá vendo? Ele como músico é tão conhecido que a gente não sabe se a principal música vinculada a ele é dele. Pois é. Diferente de outro cara que morreu com um acidente de carro, que é o nosso querido Claudinho, da dupla Claudinho Bochecha. Aí sim, todo mundo conhece o real ídolo da música nacional, né? Assim, pode até parecer que é piada que a gente tá sendo irônico. Não, mas eu não tô brincando, cara. Falando sério, todo mundo conhece mesmo. Mas eu gostava de verdade. Cara, todo mundo foi um moleque nessa época, que foi o fim de 90, comecinho de 2000, conhecia pra caralho. Eu gostava. Nossa, tem no meu, sim. Tem no meu celular essa música. Cara, acho que os álbuns de figurinha vinham com figurinhas Claudinho Bochecha. Cara, o que já era tipo, era Dragon Ball, tipo, vinha Dragon Ball, Pokémon e Claudinho Bochecha no mesmo álbum de figurinha, cara. Isso, e o Kid Abelha gravou uma música deles no Acústica MTV, Kid Abelha. Olha aí. Caramba, esse é o ápice. Eu não lembro. Lembra? Ah, verdade, Paula cara. Toller cantou isso aí. Isso que ia falar, cara. Grande Paula Toller. Muito bom mesmo. Eu vou dizer que se o Curva de Rio existisse, sei lá, se a internet, como a gente tá fazendo agora, fosse
mais antigo, o anos momento 80, Luiz Após seria o momento o momento Paula Luiz Após seria o momento Paula Toller. Exatamente. Sem Aliás, dúvida. podia ter um show crossover com as duas, né, cara? E elas fazendo uma homenagem ao Claudinho Bochecha. Ia ser foda. Cara, isso eu pagaria pra ir em qualquer lugar do mundo, cara. Vestida de Daryl Hannah, olha aí. Olha, Puta que pariu. Olha aí. cara, ainda bem que o Kaique é mais inteligente do que eu e pensa mais longe, porque eu achei que se isso acontecesse seria Pepe e Neném. Mas isso após Meu Deus. seria muito melhor, viu? O que aconteceu com a Pepe e Neném, cara? Cara, elas participaram da Fazenda e elas eram participante único. Eu não tô brincando. Eu tô falando sério. Ah, se uma é eliminada, duas saíram. Exatamente, elas eram um único personagem. Tipo, não era a Pepe e a Neném, era a Pepe e a Neném. Quando tinha o paredão lá da Fazenda, que na verdade chama Roça, elas foram um único participante. Isso é muito foda, cara. Foi eliminadas juntas, Exatamente. né? A Que Record coisa. sempre quebrando paradigmas, cara. Olha só. No Túnel das Almas, em Paris, morria a mulher mais fotografada do mundo. Morreu perseguida pelas câmeras ao lado do namorado Dodge. Outra batida de carro seguido de morte com um famoso, dessa vez mundial, foi o da princesa Diana, né? A famosa Lady Di. Também eu vi alguns documentários, eu vi algumas informações sobre isso. Eu não lembro de ter visto isso na época que aconteceu. Eu lembro bastante. Esse eu não lembro quase nada também. Foi foda, hein? O mundo parou. Essa não foi só o Brasil, foi o mundo que parou pra ver isso, né? Sim. E assim, aí tem um exemplo de acidente causado por negligência. Aí, acho que funciona. Porque ela foi Como é que aconteceu isso? Ela foi perseguida por paparazzis, aí o motorista dela se viu obrigado a correr pra caralho. E por conta disso, ele bateu o carro e matou todo mundo dentro do carro. O motorista da Lady Di não considerou a Lady Murphy, que se algo pode dar errado, vai dar errado. Olha aí! Tá. Bom, ela morreu ali em Paris, num túnel em Paris e tal. Foi bem embaçado isso aí, foi bem embaçado, porque se não tivesse paparazzi no mundo, ela estaria viva até hoje, olha aí. Morreu todo mundo que tava com ela, né? O motorista, Morreu todo mundo no carro. Ou seja, ela morreu por falta de simpatia, porque se tivesse dado atenção aos paparazzi, teria tudo bem. Cara, antes da atenção ao paparazzi. O paparazzi quer foder com a sua vida, velho. Mas a pior parte é que a Lady Di, pelo que dizem, né, ela era simpática pra caralho com todo mundo, então a gente pode considerar isso. Então, ô Kaique, se você pega uma foto do estado que ficou o carro da Lady Diana, é chocante. É nível Mamonas Assassinas? Não tem, eles não fizeram imagens do corpo dela. São ingleses, né, cara, por favor. Os destroços do carro mesmo. Destruiu tudo. Nossa, ficou tudo cagado no carro, velho. Não tinha mais ninguém da família real nem nada. Não, ela não era mais princesa. Ah, é verdade. Na verdade, ela era uma princesa divorciada. Não, ela não era princesa, cara. Caralho, uma princesa divorciada. Isso dá um bom filme, hein, cara? Então, Matheus, na verdade era. Porque eles consideram só o primeiro casamento. Porque se o príncipe Charles tivesse filhos com a outra esposa dele, os herdeiros continuam sendo os filhos do primeiro casamento. Então a princesa Diana continua sendo princesa. E por que ela parou de ser princesa Diana pra ser Lady Diana? Não, ela é princesa Diana, mas é chamada de Lady Di. Ela nunca foi nobre. Sim, ela se casou com um príncipe. Era plebeia, mas ela era plebeia. Mas se bem que é complicado você falar isso, porque na época em que realmente ser rei ou rainha era relevante, não tinha divórcio, né? Então não dá pra considerar muito qual o procedimento certo agora. Tinha, chamado de morte. Acho que nesse caso não é a mesma coisa, né? Um pouquinho diferente. Exatamente. Até que a morte separada era bem levada a sério. Pois é. Outro caso aí de acidente automotivo que matou uma pessoa, de maneira até um pouco irônica. O astro da série Velozes e Furiosos, que é o Paul Walker, morreu em 2013 por acidente de carro, né? Quando até tava no meio das filmagens do Velozes e Furiosos 7, teve que completar com a inserção digital, e os irmãos dele, né? Também ajudou, exatamente. O que é realmente bem foda, né? O cara faz filme de alta velocidade em carro e morre num acidente de carro. As pessoas mais conservadoras diriam que, tá vendo? Fez apologia à velocidade a vida inteira, ó como ele morreu. Pois é. E aí saíram milhares de frases no Facebook, como citação, como se fosse do Paul Walker, dizendo: se eu morrer, eu quero morrer dirigindo um carro em alta velocidade. Ele nunca falou porra nenhuma disso. Assim, o que é um fato pro Walker, eu até entendo que se alguém de fato acompanhava a carreira dele, ele de fato era tipo Keanu Reeves, sabe? Ele não se portava muito em gastar o dinheiro dele com ele. Ele era uma pessoa que, tipo, gastava quase tudo com caridade e tal, e ganhava dinheiro só pra isso, pra sustentar a família e pra viajar pelo mundo ajudando outras pessoas. Então, de fato, foi meio pesado para os fãs dele. Foi uma comoção maior do que seria com algum outro ator. Aconteceu. Exatamente. Convenhamos que ator ok, né? Foi criado ele é um ator ok e foi criado um hype em cima da morte dele
essa porra dessa franquia Velozes e Furiosos ganhou um status assim, Não, você tá falando bosta, cara. Já era um sucesso desgraçado. Esse foi no último filme, foi recente. Isso é sucesso pra caralho há muito tempo, cara. Mas não seria o filme mais vendido do ano, igual foi em 2014. Tá, ok, beleza. Ainda assim, teria sido um filme desgraçadamente grande, dependente de qualquer coisa. É só pegar os anteriores, né? Nem considera esse ponto que não vale a pena, cara. Estatística, se você comparar sobre 3, você vai ver que não. Não dá pra falar que o filme foi hypado por causa da morte dele. Teve o maior público, sim, considerável. Inserir isso no filme, fizeram uma homenagem, o Vin fez tudo isso, mas era uma franquia de sucesso. Isso achei bacana, tal. Eu sei que teve um discurso lá do Vin Diesel e tal, que foi direcionado ao personagem, mas na verdade a gente sabe que foi o Paul Walker mesmo. Achei isso bem bacana mesmo. O que ele fala no filme é o que ele declarou no enterro do Paul Walker, é o mesmo texto que ele escreveu. Bacana. Até eu nem vi o filme, eu só vi essa cena final porque rondou muito a internet. A ideia é muito legal, né, deles se olhando no carro, né, eles estão numa estrada e se divide a estrada, cada um vai pra um lado, né? Isso. É até muito legal que, tipo, eles não mataram o personagem no filme. Nosso amigo meu aí de Santo André, o Ale, o Alexandre, ele é fanático pela franquia. Ele adora completamente o Velozes e Furiosos. Quem que é esse? O Ale, cara. Cola no Empório direto. Que tem um cabelo meio viado, sabe? Que ele penteia. Aí, Ale, um abraço. Um abração, Ale, valeu. Ale do cabelo viado, valeu. Muito bom. A gente conversava bastante, tipo, sobre o filme e chegou a conclusão que, tipo, se matassem ele no filme ia ser uma parada meio zoada, né? Ia parecer, tipo, caramba, deu um fim. Mas como se mantém o personagem vivo, é uma homenagem à pessoa que morreu em vida. Foi muito bacana isso, de fato. E todo o hype que teve, cara, foi por causa dele como pessoa, cara. Ele tinha muitos fãs, querendo ou não. Então acabou funcionando. Foi um acidente trágico, mas por quem morreu e não pelo acidente em si. É como se ele fosse uma pessoa querida, né, cara? E ficou muito mais querido. É tipo a Lady Di que a gente falou agora há pouco. As pessoas adoravam a Lady Di, porque era uma pessoa simpática pra caralho. Enfim, tava tudo lá, simplesmente. É aquela pessoa que você confiaria, mesmo não conhecendo. Exatamente. Se fosse aqui no Brasil, a família dele ia no programa da Eliana, iam fazer uma retrospectiva. Exatamente. Ia ser interessante. Saindo agora de acidentes automobilísticos, vamos entrar agora em acidentes nucleares. Já vamos começar falando do pior acidente nuclear da história, que foi a usina de Chernobyl. Um acidente que aconteceu em 1986, enquanto a Ucrânia ainda era uma república soviética. Depois de uma série de merdas e cagadas dos engenheiros, a usina explodiu e foi tudo pro caralho, né? Inclusive tem um filme que chama Chernobyl Diaries, 2012, que é muito bom. Fala sobre isso. Eu não vi esse filme ainda. É aquele Chernobyl cinta radiação? Cara, não sei mesmo como é que é. É um que a galera fica dentro de uma van? Isso, nossa. Os turistas vão na van pra visitar Chernobyl e tal. Caralho, o que é pior? Visitar Chernobyl ou visitar Espírito Santo, velho? Chernobyl. Eu gostei, é um filme bacaninha, mas bem legal. Enfim. Eu não gostei, mas o que ficou interessante sobre esse filme foi mostrar as consequências do desastre, né? Quase o quê? 30 anos depois, né? Que aconteceu o acidente. Foi em 86, cara, exatamente. 30 anos exatos, né? Assim, cara, Chernobyl foi o maior interesse, assim, a coisa mais legal é que tava no meio da Guerra Fria, a galera tava com o cagaço fudido de estourar uma guerra nuclear, de repente uma usina explode, você imagina cagaço que não foi pra galera na época. O foda de Chernobyl é que foi um caso de negligência também. Por mais que pode falar que tudo negligência, cara, foi uma negligência muito pior. Porque existiam, pelo que eu tinha estudado um tempo atrás, eles não se preocupavam em segurança, tipo, não o pessoal que tava em Chernobyl, mas quem comandava eles de longe, no caso o governo da União Soviética, eles não o departamento deles dava mínima pra isso. Tanto que quando estourou aquela merda e os países que não eram da União Soviética que perto notaram o aumento da radiação, eles ligaram lá e falaram: desculpa aí incomodar, mas tem algum problema aqui naquela usina que tem perto? Não sei. Será que aconteceu alguma coisa? Aí os caras, explodiu e a cidade entrou no inverno nuclear, mas fora isso, acho que o pessoal lá falou: acho que não, cara. Acho que tá de boa, tá ligado? Tem certeza, cara? Ô Vladimir,
Aconteceu alguma coisa ali, cara? Onde? Chernobyl. Vladimir era o porteiro da usina, né? Chernobyl. A usina Chernobyl. Explodiu. É ali perto de Diadema, né? Olha lá. E Chernobyl em ucraniano significa Espírito Santo. Olha aí. Olha aí, tá tudo Chernobyl em ucraniano. Muito bom. Aí falou, explodiu uma usina aqui, cara. Tudo bem, então? Beleza, vamos resolver aqui, de boa. E foi assim, cara. Ninguém deu a mínima. Até alguém perguntar, eles não tomaram nenhum tipo de atitude, tá ligado? Ficou explodido lá e foda-se todo mundo. Não. Eles tomaram atitude, sim. Eles mandaram 3 ônibus pra retirar a galera que sobreviveu, velho. E os ônibus foram desaparecidos depois. Os ônibus viraram a cidade, né? Eles estão marcados até hoje no chão, né? Mas na hora do acidente, vocês sabem o que aconteceu à cidade na hora? A galera já morreu? Não, porque não é uma bomba nuclear. São coisas diferentes. A explosão matou muita gente, mas uma galera a determinado raio de distância morreu foi por intoxicação mesmo. É que quando a explosão por radiação causa, realmente desintegra. Fica, como eles falam, brincam que fica só a sombra, realmente fica só a sombra. Quando você pega a explosão da radiação. Mas o que é foda é o que eles falam, é sujeira nuclear. Tem um nome pra quando a fumaça dispersa e vai pra frente. Nucleares. Detritos nucleares, exatamente. Isso que a pessoa respira, mesmo de distância longa e tal, que é foda. Que é aquela parada que vai direto pro DNA, que aí seu filho nasce com 3 cabeças e por aí vai. É bem chato isso. Assim, a bomba nuclear, o que acontece? Ela é um superaquecimento, né, Kaique? Que a energia nuclear superaquece. A explosão que um reator nuclear causa, realmente tem um superaquecimento num perímetro curto. Mas a intoxicação é que fode de fato com gerações seguidas depois, entendeu? É como se o pior, entre aspas, fosse as consequências as consequências da explosão e não a explosão em si. O pior. Exatamente. Porque, cara, às vezes sai na internet essas fotos bizarras, liberadas imagens de Chernobyl, imagens secretas liberadas pela NASA, né? Que sempre sai com esses títulos escrotos. E, cara, se aquelas imagens, claro, fossem reais, ou se não são, eu não sei, é bizarro o estado que ficaram as pessoas, né? Bizarro, gente desentregando. Não só isso, toda a fauna, flora do local ficou toda fodida. Nasce uns bagulho que não deveria existir, espécies novas são criadas praticamente. Pra quem tá ouvindo esse podcast e quiser ver algumas coisas bizarras, entre no Google, vai lá, clique na abinha imagens e digite Chernobyl, animais mutantes. Exatamente, é bizarro. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Um aparelho de radioterapia abandonado e aberto a golpes de marreta num ferro velho liberta a misteriosa luz azul. Luz da morte, da tragédia. Césio. Existe chamar de acidente também e é uma sacanagem. Cara, por que, cara? Vamos lá. Um hospital abandonado, que as pessoas deixaram todos os equipamentos lá, desde bisturis até máquina de raio-x. Uma galerinha que tava, digamos, um pouco mal intencionada, queria faturar uma sucateiros. grana. Sucateiros, ok. Entraram lá e abriram as máquinas de raio-x. Dentro da máquina de raio-x tem uma pedra chamada Césio. Césio 137. É uma pedrinha azul, assim, que se você passar a mão, meio que sai na sua mão aquele... Ele brilha em azul. Se acontecer, tá tudo bem, fica tranquilo. Exatamente. Daí vai virar o Avatar. Os filhos das putas levaram Césio pra casa e começaram a brincar. Olha que legal, brilha, passaram no corpo. Parece que um deles até quis brincar um pouco mais com o próprio brinquedo. Passou na rola. Tá de sacanagem, eu não sabia disso aí. É um dos relatos que eu li, ele cara. Ele quis fazer um sábio de luz, cara. Nossa, exatamente. Agora o maldito problema é que isso foi muito maior, isso expandiu muito rápido. A filha, a sobrinha do cara que pegou isso a primeira vez, seria o paciente 1, né, porque ele seria o 0, ela morreu muito rápido. Ela chegou a ingerir a parada, né. Então, a galera pegou, começou a brincar com essa bolinha e foda-se. Foi tudo pro caralho. E aí toda aquela cidade foi
sendo cada vez mais infectada, Assim, cara. no resumo da ópera, 4 mortes, 1.600 pessoas contaminadas. Eu vou até deixar a recomendação e deixar o link no post do episódio do Grande Coisa sobre acidentes nucleares, em que eles falam muito bem, falar que de novo seria se repetir de toda a merda que aconteceu depois, sabe? Das pessoas não acreditarem que de fato só enterrado daria certo, das pessoas tirarem o caixão da menina que tava com chumbo pra poder ver realmente o corpo tava lá. Tudo isso que aconteceu foi uma merda muito foda. E toda essa bola de neve que virou foi porque eu nem culpo a porra da pessoa que pegou o cara, sabe, que pegou aquilo e foi fazer, porque é falta de informação. A pessoa realmente não ia parar. A pessoa que pegou o Césio, mexeu, brincou, ela errou, ela de fato matou muita gente, mas eu não culpo tanto ela quanto o hospital ou a rede que deveria estar controlando isso. Porque, cara, é muito bizarro se deixar essa potência de elemento radioativo livre pra alguém poder pegar. Então, é foda. A gente pode falar que foi uma negligência do hospital e um acidente por parte da pessoa que pegou. Não só do hospital, como da, sei lá, que órgão que deve regulamentar isso, que nem deveria existir na época, mas sim, do hospital a princípio. E assim, é uma prova de que a ignorância nem sempre é uma benção, né? Pois é, nem sempre a ignorância é uma benção. Cara, eu acho que esse episódio seguido do ET de Varginha é o caso mais referenciado pela cultura pop do Brasil. Sim. Teve episódio de House disso aí, não teve? Sim, teve um episódio de Star Trek. De House, eles falaram isso? Não, eles usaram com argumento pra criar um roteiro, entendeu? Não falou exatamente da cidade lá de Goiás, mas fizeram um roteiro igualzinho ao que aconteceu. Exatamente. Star Trek também teve um episódio com isso, cara. Pois é, mas como resulta, Rafael, é exatamente esse, acho que resume bem a história. Nem toda ignorância é uma bênção, cara. Bom, outra categoria que a gente separou de acidentes foi os acidentes urbanos. Eu já começo falando do acidente do edifício Joelma, aqui na cidade de São Paulo, que ficou famoso. Vocês lembram disso? Esse aí também foi o demônio, né, cara? Foi um incêndio, né, cara? Que foi o capeta que botou, óbvio. Exatamente. Não, é que tem coisas que você tem que explicar pela lógica e não consegue. Então a única coisa que eu te falo foi o capeta, simplesmente. Você teve uma explicação de qual foi o foco do incêndio? Acho que não tem, né? Pelo que eu tô lendo no Wikipedia, tá escrito que foi um curto-circuito no ar-condicionado, no 12º andar. Então foi tipo o Clube da Luta, cara. Comecinho do filme, lembra? Que o apartamento dele pega fogo mais ou menos desse jeito. Você tá falando que o Tyler Durden ligou o gás do Joelma? Eu vi alguns vídeos no YouTube depois que o acidente tinha rolado, né, da cobertura da mídia na época. Cara, foi bizarro você ver as pessoas se jogando lá do alto pra... não ser pega pelo incêndio, mas acabou morrendo com a queda, obviamente. Mas é bizarro, cara, você vê as pessoas se jogando. É que é um nível de desespero muito alto, né, cara? Tipo, é um acidente que a pessoa não tinha como descer por causa das chamas. Eu imagino que o incêndio começou de baixo ou de um certo nível, né? 12º andar, foi subindo. Começou 12º. Então, tipo, quem estava acima não podia descer. Naturalmente a pessoa vai subindo, porque ela tem que fugir pra algum lugar. Quando chega no topo, cara, vai pra onde? Exatamente. É foda a parada. E não era um prédio pequeno, né, cara? Era um prédio alto, então... Era 105 metros de altura. Foda. Bem alto. E esses negócios de incêndio em prédio é foda. Tem aquele filme Inferno na Torre, né, que retrata bem isso. É um bom filme, não sei se vocês já viram. Não lembro desse filme, cara. Tem excelente filme. Tem um filme do próprio Joelma, né? O Joelma, 23º andar. Sim. Filme de 79, que tem o Chico Xavier interpretando ele mesmo. Legal. Não vi esse filme. Ele é roteirista e ator, cara. E você achando aí que o Chico Xavier é só um... É que tem aquela questão dos doentes fantasmas e tal, né? Que falam muito sobre isso também. Tem linha direta que mostrou bastante os fantasmas. Tem linha direta, exatamente. Foi bastante. O Padre Quevedo fez matéria já no... É que reformaram o Joelma depois, pelo jeito. Acho que não existe mais com esse nome, né? Mas o prédio ele não foi completamente perdido, né? Eles reformaram, deve ter mudado o nome. E quem mora lá hoje ainda fala que vem resquícios, né, dos antigos moradores. Tem uns fantasmas. Que é perfeitamente normal quando é um incêndio causado por um demônio. Sempre ficam fantasmas. É, normal. É normal de qualquer acidente até causado porque todo por mundo um que demônio. morre no acidente causado por um demônio fica aprisionado e a alma pertence a esse demônio. Exatamente. Ainda mais quando as pessoas insistem em reformar o mesmo prédio, pô, vão ficar paradas. Porque se virasse um parquinho, uma praça, aconteceria fantasmas? Aconteceria, mas ia ser uma incidência muito menor, porque nem ia ter espaço
espaço pra ficar aparecendo. Mas, pô, um monte de andares é foda, né? Então, mas era só pegar, demolir o que sobrou e salgar o terreno, né? Salgar o terreno? Isso, exatamente. Sal grosso? Cara, mas Então, aí fazer o quê? Tinha que Construir vir outra a casa? Sabesp com um caminhão em vez de água de sal grosso e começar a jogar. É isso que tá sugerindo. Isso, salga o terreno. Vocês não assistiram o Supernatural, não? Por isso que vocês não sabem. O desabamento numa obra do metrô abriu hoje uma cratera na zona oeste de São Paulo, bem ao lado de uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Bom, em 2007 a gente teve o buraco causado, né, na construção da linha amarela do metrô aqui em São Paulo também, né? Foi no dia 12 de janeiro, na expansão da linha 4, pra ser um pouquinho mais exato. Cara, de novo, de acordo aqui com o nosso Wikipédia, foi um buraco de 40 metros de diâmetro, cara. Não era pouca bosta, não. E era muito certinho, né? Como assim era muito certinho? Era um círculo muito perfeito, cara. Não é aquela parada que você faz, era muito, porque ele muito seguiu legal. O corte feito pelo... Isso, exatamente. Exatamente. Ele afundou ali, exatamente. Eu não tô falando que é surpreso, tem uma explicação, mas é um acidente interessante. Sabe o que me lembrou? Você lembra de um jogo que chamava Quebra-Gelo? O seu cu. Eu podia ter aproveitado disso, mas não aproveitei, tá vendo, Matheus? Mas você lembra do jogo que chamava Quebra-Gelo? Não lembra? Joga no Google aí. Eu lembro. Você tinha que ir com o martelinho batendo? Isso. Tá, sei qual é, beleza. Então essa questão do buraco ficar simétrico assim lembrou o Quebra-Gelo, entendeu? Bom, tô vendo que 7 pessoas morreram no acidente. Eu lembro que uma van sumiu, né? Ela tava passando quando abriu o buraco. Foi bizarro. Porque assim, vamos fazer uma estação de metrô? Vamos chamar um geólogo pra pesquisar o terreno, pra ver se é seguro cavar aqui? Pra que isso aí, cara? Larga a mão, velho. Vamos cavar aqui, pô, vou descer São Paulo. Planejamento do Brasil é isso, né? Fazer o quê? Tinham constatado e avisado que tinha um pequeno afundamento na laje superior da estrutura. Mas novamente, olha a negligência aí. Só a gente bota um pouquinho de cal ali, ó. Fica de boa, não acontece nada. Tá tudo certo, né? Normal. Bom, agora recentemente, né, tem alguns poucos meses, a gente teve um incêndio no Museu da Língua Portuguesa, ali localizado na Estação da Luz, né? Não sei se vocês chegaram a visitar o museu, achei bem legal a ideia do museu, todo digital, né? Muito Nunca foi. Bom mesmo. Nem vai. Eu diria que isso aí foi um complô do pessoal da matemática que queria um museu pra eles também, não conseguiram. A galera de exatas foderam com o negócio, né, velho? E o povo de humanas fazendo miçanga, cara, coitados dos caras. Oi, convenhamos, Matheus, como seria o museu da matemática? 1 mais 1, e aí? Não tem como fazer o museu da matemática. Não, é que, pelo que eu ouvi falar desse museu da língua portuguesa, ele claramente foi construído por pessoas da área de exatas para a língua portuguesa, querendo ou não, é uma ciência, né, da linguagem, etc. Então, é a vida. Foi só uma piada mesmo, mas a gente sabe que ninguém de humanos faria algo desse tipo. Eles estão preocupados fazendo miçanga e, enfim, protestando pela legalização da maconha, algo do tipo. Olha aí, a causa do incêndio. O curador do museu. O pessoal contratou o pessoal lá da engenharia, entregaram pra eles, o cara falando maconha dentro, fudeu. Foi fogo na parada, é isso aí. Isso nem é acidente, isso é negligência. É como se a galera de exatas não usasse drogas, né? Depois eu vou te levar. O problema não é usar drogas, cara. O problema é você deixar evidente que você quer usar drogas e quer vender miçanga na rua. É sério, vocês vão rabiscar a galera de humanas desse jeito aí. O Thiago Bosquet. Eu acho que humanas é um acidente, né, cara? O Thiago Bosquet nunca mais vai gravar com a gente, velho. Imagina, cara, não é pra tanto. Nesse programa foi rabiscado tanto o pessoal da religião, cara, mas tanto. Vai falar mal do pessoal da humanas agora, olha. Rafael fica bravinho. Quem é o pessoal da humanas? Quem é o pessoal da humanas, cara? Por favor. Bem, e logo em seguida também teve um incêndio no Memorial da América Latina, né? Foi no mesmo ano, não foi? Não, o Memorial da América Latina foi em 2013 e o da língua portuguesa foi esse ano mesmo, não foi? O final do ano passado. Foi 2015 o da América da língua portuguesa. Isso, e o da... Acho que não foi 2013? Foi, 2013. Eu lembro que tava em São Paulo já quando... Final de 2013. É, isso aí. A gente ficou sabendo por lá, mas não perdeu muita coisa, né? Não, agora o da língua portuguesa não vai mais abrir, né? Parece que fudeu tudo, é o que parece. Vocês sabem qual foi a razão do incêndio na língua portuguesa, no Museu da Língua Portuguesa? A gente falou, cara, bituca de maconha e tal. É verdade, tinha esquecido.
Sei lá, deve ter sido uma piada, né? Tipo, você sabe o que o português faz quando ele acende cigarro? Não. Não, ele bota fogo no museu. Porra, sei lá. Foi o máximo que eu consegui pensar. Não funciona. É uma piada boa porque o programa tá difícil, tá viu? foda. Tá mesmo, viu? Tá complicado essa parada, mas vamos lá. Bem, teve também de acidente no Brasil, acidente urbano que ocorreu, etc. O acidente do duto lá da Petrobras em Cubatão, que na década de 80 e 84 matou 93 pessoas. Teve o gasoduto lá, que não era gasoduto na verdade, né? Foi a quantidade. Não, era gasoduto sim, gasolina num duto. De fato, funciona. Tinha um duto gigante que vazou. Isso é um gasoduto? É gasolina no duto? Cara, era um duto de gasolina da Petrobras. Gasoduto, assim, é intuitivo desse jeito aí. Vamos colocar gasolina no duto? Vamos, vai chamar como? Gasoduto. Por que não, né? Mas aí, Cubatão, que fica perto de São Paulo, né, acho que não dá nem 60 km de distância aí, teve uma explosão porque vazou 700 ml de gasolina por esses dutos e era perto de uma favela e matou 93 pessoas, além de, tipo, acharam o corpo de 93 pessoas, mas 400 pessoas nem foram encontradas, deve ter sido completamente carbonizadas aí pela explosão, que é bastante coisa, né? Vamos combinar que 600 mil litros de gasolina dá pra queimar bastante coisa. Ô, Matheus, se a gente colocar um monte de viado num duto, como que vai chamar? Um viado duto? E se servir chá pra eles, vai ser como? Um viaduto do chá? Olha, muita gente. coisa explicada agora, cara. Cara, São Paulo se definido agora. Caralho, velho. O que é um ponto branco enrugado embaixo no fundo do mar? Não sei. Por isso que Guimarães. Cara, tem gente que acredita que ele tá vivo até hoje, você sabe, porque né? ele virou um namoro por acaso e tá. Cara, qual é o nome daquele filme com o Tom Hanks mesmo? Que ele vai pro fundo do mar com a sereia? Que é? É com o Tom Hanks? Tom Hanks? Puta, agora eu não lembro. Da sereia que vem pra terra, que leva o Tom Hanks pro mar. Deve ser um nome bem clichê, tipo Uma Sereia em Minha Vida, provavelmente. Splash. É com o Tom Hanks? É, Tom Hanks. Caralho, realmente é Splash Uma Sereia em Minha Vida. Eu sou muito bom, cara. Caralho, mano. Olha aí. Cacete. Cara, é o Tom Hanks mesmo. Como que eu lembrei disso? O Tom Hanks mesmo. Ele e a... Caralho! É Daryl Hannah. É Daryl Hannah. O programa hoje tá bem nostálgico, hein? Cara, tem que fazer um programa realmente sobre morte e acidente pra gente lembrar de tanta coisa, cara. Puta que pariu. A Daryl Hannah, velho. Cara, isso... Meu Deus. Tá de zoeira com esse filme? Olha aqui, segundo a Wikipédia, essa fonte inesgotável de verdades, orçamento, 8 milhões de dólares. Receita, 69 milhões. Acho que ele se pagou, Tá cara. achando que é pouco, meu irmão? Poder da sereia, cara. E do Tom Hanks. Cara, Daryl Hannah. De fato. Daryl, cara, clássico. Porra, muito, muito bem lembrado. Podia Legal. ter entrado no Sessão da Tarde, ou não? Não. Não é pra tanto. Eu só lembrei do nome com até agora. Não, é que a lembrança é foda, cara, não o filme. Uma coisa é o que você via quando era moleque, outra coisa é a verdade, sabe? Você tem que saber diferenciar. Tá certo, tá certo. Morreu... nossa, você ia fazer a piada. Morreu Ulisses Guimarães sobre Ulisses Guimarães? O Ulisses Guimarães morreu mesmo. Quer dizer... Acho que sim, cara.